Tu ainda trata a comunicação clínica como um detalhe? Então esse vídeo vai mudar a tua visão. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula descronificadora. Eu sou a doutora Thaís Goulart, sou cirurgia dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Atendo todos os dias pacientes com dores crônicas, com dores complexas. Sou criadora do método descronificador. Tenho experiência clínica com comunicação e a minha missão é ajudar dentistas e profissionais da saúde a transformar pacientes de dores crônicas em parceiros ativos do tratamento. E hoje eu vou te mostrar como a comunicação clínica impacta numa anamnese, por exemplo, que deixa de ser apenas uma etapa de coleta de dados e passa a fazer parte do próprio tratamento. E eu vou te revelar por que a condução estratégica da consulta é um fator decisivo para melhorar o engajamento, a adesão e automaticamente os resultados clínicos com os pacientes de dores crônicas. A comunicação clínica na anamnese, ela não é apenas um detalhe, ela nos auxilia a tirar a anamnese daquele papel de apenas uma coleta de dados e ela faz com que a anamnese se torne já parte de um tratamento, já o início do tratamento, né? Então, muitos profissionais ainda tratam a comunicação como algo secundário, né? Por que eu vou estudar comunicação? Né? O que isso vai impactar na minha vida? E eu acho que é exatamente isso que define, né, a questão da adesão do paciente e dos resultados quando a gente está falando de pacientes de dores crônicas, né? Então, eu acho que a ideia principal é a gente trazer a anamnese, toda a parte de entrevista e o encaminhamento do paciente, né, para o tratamento que ele precisa fazer e fazer com que isso deixe de ser uma coleta de dados ou simplesmente explicações, prescrições de tratamentos e de coisas que o paciente precise fazer para ser realmente uma intervenção terapêutica, né? E tudo isso define adesão, aumenta a segurança clínica do paciente e impacta diretamente nos resultados clínicos. Porque, como eu sempre falo, quando a gente está falando de um paciente de dor crônica, de dor complexa, o paciente ele é o protagonista, né? Nós somos facilitadores, porque o que impacta realmente dentro do plano de tratamento é o que o paciente faz da porta para fora do nosso consultório. Né? Todas as mudanças que ele precisa fazer, tudo isso tem um grande impacto. Então, a gente provavelmente, né, tu que chegou até aqui, tu tenha muita capacidade técnica, estude muito sobre a tua área de atuação, né? Seja extremamente responsável com o que tu faz. E aí eu gosto sempre de trazer isso, e eu vou repetir sempre, a comunicação, ela é a única ferramenta que a gente utiliza com todos os nossos pacientes, sem exceção. E se a gente se capacita tanto tecnicamente, né, com tudo aquilo que a gente executa, né, tudo que eu estudo de DTM, tudo que eu estudo de dor orofacial, por que não se capacitar tecnicamente, já que existem estratégias para isso, para a gente conseguir conduzir o nosso paciente para ter uma melhor adesão e melhores resultados em um tratamento em que sim, ele é o protagonista, né? Então, eu sempre trago de novo também, né, que a gente é treinado muitas vezes a prescrever, a executar, e quando a gente se pega com um caso crônico, por mais que a gente tenha que também executar isso, a gente precisa, né? A gente precisa prescrever, a gente precisa em muitos momentos usar os nossos conhecimentos e as nossas habilidades técnicas. A gente também precisa auxiliar esse paciente a se motivar e a se engajar no tratamento com a parte que pertence a ele, porque é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, isso tudo a gente consegue através da comunicação, mais adesão, né? E aí automaticamente melhores resultados. Quando a gente pensa numa dor crônica, a gente sabe que existe o aspecto biopsicossocial e que existe um sistema complexo, né? Uma questão extremamente complexa envolvida ali e que tem muito do comportamento, da forma de pensar, né? Que tem muito de como esse processo aconteceu até o paciente chegar na nossa cadeira, né? Então, a forma como a gente se comunica, ela pode gerar ou adesão ou resistência, né? Pacientes que vêm de casos frustrados ou o paciente que está ali entrando num processo em que a gente já pode fazer com que ele, né, um paciente que está ali no início de um processo de uma dor crônica, né,
que a gente consiga ser o profissional que fez a diferença, né? Então, que a gente possa facilitar, não bloquear a adesão, não aumentar as resistências, né? Ou falar coisas que possam impactar negativamente o paciente nesse processo. Então, eu acho que o nosso principal papel é a gente organizar tudo que vem acontecendo com o paciente, organizar a forma como ele entende, organizar e conduzir esse raciocínio clínico, conduzir esse tratamento para que a gente possa ter melhores resultados no final, né? Então, vamos pensar aqui numa anamnese, vamos pensar na nossa anamnese, a anamnese tradicional, onde a gente faz uma coleta de informações. Quando a gente pensa numa consulta estruturada, ela já começa como um tratamento, porque assim, sim, somos prescritores, precisamos ter dados, né? Então a gente precisa coletar dados, a gente precisa saber se a dor ela é uma dor de choque, se a dor é uma dor de pressão, se a dor é latejante, quando que ela começou, há quanto tempo, como que é o histórico dela, qual é a progressão, o que que piora, o que que melhora. Tudo isso são dados que a gente não pode deixar de coletar, porque se a gente deixa de coletar, muitas vezes a gente vai ter uma falha técnica do nosso tratamento, daquilo que a gente precisa fazer, executar. Porém, o paciente também precisa se sentir ouvido. E eu acho que aí entra um ponto muito importante. Como a gente consegue fazer dessa anamnese que ela deixe de ser um interrogatório, né? Mas que a gente também não abra demais a anamnese a ponto da gente perder a consulta e se perder na consulta, porque a gente sabe que isso acontece, muitas vezes o paciente ele tem uma necessidade de contar a sua história com a dor, porque isso é importante pra gente, a gente sabe que é importante, mas a gente tem um tempo de consulta e a gente precisa conduzir essa consulta para coletar dados que vão ser essenciais. Então, qual é esse caminho do meio? Como encontrar essa forma em que a gente consegue coletar os dados, mas a gente também consegue fazer com que o paciente fale sem se sentindo ouvido, mas também traga ele de novo para o foco da consulta quando esse foco da consulta se perder. Então, acho que essa é uma das coisas que faz com que a comunicação impacte tanto e mude tanto a forma como a gente maneja o paciente ali na anamnese e tira a anamnese de uma coleta de dados e passa a colocar ela já como parte de um tratamento, onde o paciente começa inclusive a se dar conta do que ele mesmo está dizendo, né? Porque isso é importante para que a gente possa utilizar também esses recursos na hora de fazer o plano de tratamento, né? Então a gente passa como a gente vai além do simplesmente investigar, a gente passa a já ter a partir dali uma intervenção ativa já, né? Então a gente sabe que a comunicação ela ajuda a organizar o raciocínio do paciente, né? Quando a gente consegue naquele momento, né? A gente pode auxiliar o paciente, por exemplo, na redução da hipervigilância, do estado de alerta. Nesse caso, por exemplo, existem metáforas que a gente pode usar para o paciente. A gente pode fazer perguntas para o paciente, né, em que ele se dá conta, e depois a gente pode usar metáforas, contar histórias. Ai, Thaís, mas é só uma historinha. Será? Será que é só uma historinha? Quantas historinhas a gente guarda de historinhas que a gente ouviu, de casos que a gente ouviu? Porque as histórias, elas têm uma tendência, a gente tem uma tendência a memorizar e lembrar das histórias, além do fato de que a gente ultrapassa aquela resistência inicial, porque a gente está contando uma história, a gente não está falando sobre o paciente. E como é difícil muitas vezes falar sobre temas como hipervigilância, sobre catastrofização, não é simples. E a gente conseguir ter recursos para, na coleta de dados, a gente já conseguir perceber isso, fazer com que o paciente se perceba e depois, no momento da gente educar esse paciente, a gente ter estratégias para que a gente possa unir tudo isso, a gente tem uma consulta estruturada, uma consulta com um objetivo e com um propósito, né? Então, esse é o grande objetivo, é fazer o paciente entender o processo, é fazer ele se comprometer com o tratamento e ele assumir as responsabilidades que são as responsabilidades que ele tem dentro desse processo de tratamento de dor crônica, né? E aqui trazendo para uma questão da DTM, da dor orofacial, que a gente sabe que os pacientes com dor crônica, eles são pacientes que muitas vezes envolve o multidisciplinar. E até isso, a gente já começar a perceber como a gente vai conduzir esse paciente que a gente sabe que precisa ser encaminhado para outros profissionais também, né? Então,
essa autodisciplina. Eu acho que o grande foco é fazer com que passe a ser autodisciplina e deixe de ser uma imposição nossa, né? Eu vou fazer porque o dentista quer que eu faça, porque a minha dentista quer que eu faça, porque o profissional que está me atendendo quer que eu faça, mas eu vou fazer porque eu entendo que isso é parte do processo e que se eu não fizer, eu não vou ter resultados, né? Então, é fazer com que isso se torne uma escolha consciente do paciente, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante, assim. Isso auxilia, né, a reduzir a nossa frustração e a frustração do próprio paciente. Porque a gente fala muito, né, de como o paciente se sente, mas nós, como profissionais, a gente também se frustra quando a gente não consegue uma adesão a um plano de tratamento que tecnicamente a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não consegue fazer com que o paciente tenha a adesão. E isso também, porque aqui o grande foco eu sempre falo assim, que profissionais eu busco dentro do processo do método descronificador. Eu busco profissionais que queiram ajudar de verdade os seus pacientes. Aqueles profissionais que buscam a comunicação clínica porque entendem que a aliança terapêutica e que a reciprocidade ela se dá pelas duas vias e que realmente entendem que essa aliança faz parte e é importante, né, para poder ter resultados clínicos, né? Então, isso faz com que a gente tenha menos abandono de tratamentos e a gente acaba ganhando mais previsibilidade. Apesar que dentro do processo de dor crônica, né, a gente não tem aquela coisa de, tu vai tomar 7 dias de antibiótico e pronto. Não, a gente sabe que existe um processo, que existe muitas vezes uma necessidade da gente mexer com medicações e que o paciente precisa muitas vezes voltar e que ele vai recidivar em alguns momentos de crise, mas que a gente precisa passar essas crises. Então todo esse processo, ele parte de uma necessidade de uma comunicação e alinhamento muito grande, para que não seja uma frustração, porque afinal de contas, um paciente com dor, ele está passando por um processo de sofrimento. A gente sabe disso, né? Então, eu acho que é isso, assim, isso nos dá menos retrabalho, né, mais eficiência, inclusive mais eficiência na própria agenda, né? Quando a gente pensa que a gente consegue ter mais estrutura dentro das nossas consultas, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu vejo muito, quando eu penso no que a comunicação me auxiliou nessa parte da estrutura da anamnese, por exemplo, eu acho que é isso, assim, é tu atender, porque, vamos lá, chega um paciente com uma incapacidade muito grande, onde ele tem uma demanda porque ele não se sente ouvido, ele não se sente compreendido, ele não tem o apoio familiar. E aí esse paciente ele chega, ele tem uma necessidade de fala, ele precisa falar, porque teoricamente quem está sentado na frente dele, nós profissionais, somos capacitados a entender sobre isso. E ele está vindo justamente para falar sobre o processo doloroso dele. E aí entra aquele dilema. A gente precisa coletar dados, mas a gente também precisa escutar o paciente. E ele precisa se sentir ouvido. E ele precisa falar muito mais do que a forma como ele sente, o tipo de dor que ele sente. Ele precisa falar sobre o processo todo que ele vem passando. E a gente conseguir estruturar para que a gente consiga achar o caminho do meio é a melhor, é o que a gente mais busca, que é algo que nos gera inclusive emocionalmente, né? Nos frustra, nos cansa quando a gente termina uma consulta onde a gente não criou conexão. Ou então uma primeira consulta de DTM dor orofacial, né? Ou uma consulta de um paciente de dor crônica, em que a gente termina a consulta sabendo que a gente não criou a conexão. Ou então a gente termina uma consulta pensando, não consegui nem coletar os dados que eu precisava. E a gente a partir daí não tem nem o que fazer, porque a gente sabe que precisa de dados. Então eu acho que estruturar para que a comunicação seja eficiente é colocar já ela dentro do próprio tratamento, né? Então eu acho que é isso, a gente conseguir criar compreensão sem confronto, diminuir as resistências, isso desde a entrada do paciente, desde o momento em que ele senta na nossa frente e a gente começa a estabelecer essa conexão e começa já um início de um relacionamento, né? Então, eu acho que é uma construção, né? Algo que a gente constrói, né? Então, eu acho que é sobre isso. E existe um ponto muito interessante. Quando a gente começa a se comunicar bem,
o paciente começa a estabelecer mais confiança. Se ele estabelece mais confiança, ele tem uma tendência a aderir mais, a ter uma adesão mais rápida e automaticamente, se a gente consegue gerar nele, né, e auxiliar para que ele ache os recursos internos para se manter motivado ou a gente ter ali um papel de auxiliar ele a acionar esses recursos quando ele precisar, o tratamento tende a evoluir melhor, né? Então, isso não é perder tempo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não é perder tempo de consulta, pelo contrário. A gente otimiza a consulta porque ter recursos de como trazer o paciente de volta para o foco da consulta, ter recursos de fazer a anamnese, uma coleta de dados de uma forma em que o paciente se sinta ouvido e entenda que aquilo que a gente está perguntando é necessário, não é perder tempo de consulta, nem é perder tempo de estudos com outras coisas que teoricamente seriam mais importantes. Pelo contrário, é a gente se apropriar da única ferramenta que a gente utiliza com todos os pacientes, sem exceção, né? E isso também não é fazer papel de psicólogo, né? Porque eu já escutei sobre isso. Ah, tá, mas aí é que a gente está falando de... Quando a gente pensa em educação e neurociência da dor, ela não é simplesmente informativa. Educar... Ah, então quem que educa em dor? Qualquer profissional da saúde que trabalhe com dor crônica hoje é recomendado em fazer educação em neurociência da dor. Mas como a gente educa? Que estratégias a gente tem? O quanto a gente se capacitou para educar? Se a gente for pensar, os educadores, eles se capacitam para isso. Então, quando a gente pensa na educação, o paciente ele está preparado para ser educado. Ah, o paciente chegou, ele sai com uma lista de coisas para fazer. Após uma anamnese, onde a gente fez toda uma anamnese detalhada e a gente vai educar esse paciente. Ele está preparado para ser educado? Nem sempre após a anamnese, o paciente está preparado para ser educado. Às vezes ele vem com uma expectativa de que ele vai sair com um tratamento, ou ele vai sair, ou ele vai fazer um procedimento, né? Ah, eu vou fazer agora, vou fazer algum procedimento que vai resolver todos os problemas e eu estou disposto a pagar quanto for. E a gente sabe que não existe isso, que não existe aquele procedimento que vai resolver todos os problemas, independente do quanto ele for, do quanto ele estiver disposto a pagar ou do que ele estiver disposto a fazer. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que ele precisa se engajar e ele precisa aderir a tudo que precisa ser feito além do nosso tratamento, daquilo que a gente vai propor. Então, mas então eu vou começar a tratar o paciente como psicólogo. Não, a gente não vai tratar o paciente como psicólogo. O paciente vai precisar, em muitos momentos, do apoio psicológico, até para encaminhar para o psicólogo. A gente precisa ter habilidades de comunicação para que esse paciente não entenda que a gente está, muitas vezes, trazendo à tona dele crenças que ele tem a respeito do que é ou do que não é se tratar com o psicólogo. Né? Então, a gente vai usar sim, por exemplo, a entrevista motivacional, que é uma das formas da gente utilizar dentro da anamnese, ela é utilizada hoje, né, para entrevistar pacientes crônicos, pacientes com dor crônica, onde ao mesmo tempo que a gente entrevista, a gente faz com que o paciente se sinta ouvido, a gente consegue trazer o paciente de novo para o foco para a consulta e faz com que ele mesmo responda aquilo que ele precisa se dar conta e também que ele ache dentro dele os recursos necessários para manter a sua motivação ou para gerar a sua motivação. Então a gente aciona isso, né? Então ela veio sim da psicologia, mas são hoje estratégias que a gente pode inserir dentro da nossa própria anamnese. Então a gente vai seguir fazendo a nossa anamnese, mas agora munido de recursos que nós não vamos nos tornar psicólogos e nem vamos tratar psicologicamente o paciente, mas a gente vai ser sim um profissional que fez a diferença no momento de educar ele e de fazer com que ele entenda o papel que ele tem dentro do processo de dor crônica. E se dentro disso tudo tiver o encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra ou para algum outro médico, algum outro profissional, para alguém, para que a gente entenda que tem ali, toda essa entrevista também faça parte, né, desse processo de encaminhamento. Então, na dor crônica, né, o que a gente
né? Se a gente não tiver uma compreensão do paciente, dificilmente a gente vai ter uma mudança, né? Então, e sem mudança, não existe resultado, em muitos casos, né? Então, a comunicação não é uma conversa solta, ela é estrutura, ela é técnica e, ao mesmo tempo, ela é conexão, né? Ela também é coração, ela também é a gente conseguir estar entregues ali, a gente vai treinando, vai adquirindo habilidades, assim como dentro da cadeira odontológica, dependendo dos anos de profissão que tu tem dentro da tua especialidade, tu faz as coisas de uma forma muito, e nem por isso tu deixa de estar presente e entregue ao que tu tá fazendo. E a comunicação é isso, de acordo com que a gente vai se capacitando, a gente vai acionando os recursos e a gente tem uma possibilidade de estar mais presente, porque para a gente se comunicar, a comunicação ela nasce da escuta. Então a gente precisa aprender a escutar também. A gente precisa aprender a escutar, a gente precisa aprender a liderar sem impor. A gente precisa aprender a usar da capacidade técnica que a gente tem para que isso gere uma autoridade que não é uma autoridade no que diz respeito a poder, no sentido de mandar ou de simplesmente prescrever coisas, mas no sentido de usar aquilo que a gente tem, né, a favor, né, dentro do ambiente que a gente está inserido, né? E eu acho que isso tudo faz com que a gente economize tempo depois. A gente pensa, nossa, eu vou inserir isso na minha consulta, mas o tempo que eu vou levar tentando muitas vezes convencer um paciente, se eu tenho estratégias, eu economizo tempo e eu auxilio no resultado clínico para que ele aconteça de uma forma mais eficiente, né? Então, se a gente, né? E aqui a gente não está falando de falar difícil, pelo contrário, é uma linguagem extremamente simples. São formas simples a gente se comunicar, né? A simplicidade ela traz muito entendimento. Então, né, eu acho que é isso, assim, a gente pensar que é tirar a anamnese de uma característica de algo simplesmente um interrogatório, ou então durante a entrevista simplesmente uma coleta de dados, e na hora de passar um plano de tratamento, uma educação em neurociência da dor, deixar de ser algo simplesmente informativo, ou de tu entregar explicações prontas no sentido de uma lista de tarefas para o paciente, né, um checklist onde ele precisa simplesmente ir colocando um ok. Para alguns pacientes isso é ótimo, para alguns pacientes, para alguns perfis de paciente isso vai funcionar. Então, para alguns perfis mais objetivos, tu fazer uma coleta de dados rápida para ele é o que ele quer, né? Mas para outros pacientes não. Para outros pacientes a gente vai precisar, né, conduzir com mais direção. Ah, e outro ponto, quando a gente pensa nessa forma, né, da gente fazer tudo de uma forma mais protocolar, no sentido de só coleta de dados ou de só informações iguais e informativas, a gente acaba, em muitos aspectos, né, assumindo a responsabilidade, né, sozinho e tentar impor uma mudança. E quando a gente vai para uma forma onde a gente se coloca realmente no papel de facilitador do processo e a gente utiliza de ferramentas que a gente tem de comunicação, a gente consegue conduzir na anamnese com um direcionamento. Então a gente consegue coletar dados e ao mesmo tempo fazer com que o paciente se sinta ouvido e gerar dentro das próprias respostas dele já recursos para que ele se motive, mas que a gente também possa utilizar depois, durante o momento de passar o plano de tratamento. A gente aumenta a conexão, porque nós somos, né, movidos por reciprocidade. Então, o paciente que se sente mais ouvido, existe uma tendência maior dele a confiar mais em ti e ao mesmo tempo aderir mais ao plano de tratamento. A gente consegue explicar com clareza, falando a linguagem do paciente, que nem eu falei. Vão ter pacientes que vão ser mais objetivos? Vão ter pacientes que não, que eles querem acolhimento, eles querem no primeiro momento se sentir ouvidos. Existem formas, nós funcionamos de forma diferente. E é muito importante que assim como a gente se adapta dentro dos procedimentos, dependendo de como a gente vai fazer, a gente tem um procedimento diferente, que a gente também tenha técnicas de comunicação para se adaptar a diferentes perfis de paciente. Né? Então a gente consegue falar na língua mais próximo possível da linguagem do paciente, né? A gente não vai romantizar a dor, não é sobre isso, não é sobre a gente romantizar a dor, mas é também auxiliar o paciente dentro de um processo de que eu sempre gosto da metáfora, né? De que o paciente, de novo, ele assuma a direção da sua vida, porque muitas vezes a dor tá no volante, né?
E aí a gente não vai assumir o volante, quem vai assumir o volante é o próprio paciente. A gente facilita o processo, mas para que ele possa assumir o volante da própria vida. E muitas vezes nós somos o início desse processo, quando a gente consegue gerar essa consciência no paciente, né? Então, usar uma comunicação clara para alinhar expectativas, para gerar entendimento, para facilitar a adesão, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, talvez que a gente já pode aplicar aqui, depois que tu fez a tua anamnese, que tu deixou o paciente falar ali no início, né? Aqueles primeiros momentos em que ele fala e tu foi captando as informações, pede autorização para explicar para ele, né? Tu me permite explicar agora o que eu preciso te falar, me permite explicar sobre a dor, me permite te apresentar o que eu imagino que possa ser o plano de tratamento. Eu acho que isso é algo que tu já pode inserir. Peça permissão para o paciente quando for passar o plano de tratamento, né? Tu me permite explicar a dor do jeito que eu vejo? Ou tu me permite eu te informar algumas coisas importantes a respeito do processo de dor, de como eu vejo a dor, ou de como a gente sabe sobre a dor hoje, né? Dentro de como a dor funciona. Ou tu me permite aqui eu te mostrar o que eu... vamos ver juntos aqui, tu me permite eu te mostrar o plano de tratamento e o que eu pensei para ti? Eu acho que depois de toda essa anamnese, o paciente entender que ele faz parte disso, já começa a dividir a responsabilidade, né? Então hoje a gente viu que a comunicação clínica ela não é um acessório, ela é parte fundamental no tratamento. E sem uma condução que gera clareza, não tem mudança de comportamento na maior parte das vezes, e sem mudança de comportamento, a dor crônica ela permanece. Então, se esse conteúdo foi relevante para a tua prática clínica e tu quer saber mais sobre como estruturar a consulta, sobre como ter uma comunicação clínica mais efetiva, curte, compartilha, encaminha para um colega que tu acha que também precisa saber disso e me acompanha aqui para saber mais sobre esse assunto.